Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, nosso quinto encontro, quinto e último, que no próximo encontro nós vamos trabalhar a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Então vamos trabalhar 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao 28. Quando será o fim do mundo? No que diz respeito ao tempo e circunstância, não preciso escrever nada para vocês, irmãos. Vocês já sabem que o dia do Senhor chegará como um ladrão à noite. Quando as pessoas disserem, estamos em paz e segurança, então de repente a ruína cairá sobre elas, como dores do parto, para a mulher grávida, e não conseguirão escapar. As armas da vida. Mas vocês, irmãos, não vivem em trevas, de tal modo que esse dia possa surpreendê-los como um ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não fiquemos dormindo como os outros. Estejamos acordados e sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios e revestidos com a couraça de fé e de amor, com o capacete da esperança da salvação. Pois Deus não nos destinou à sua ira, e sim para a salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual morreu por nós, a fim de que, acordados ou dormindo, fiquemos unidos a Ele. Portanto, console-se mutuamente e ajudem-se uns aos outros a crescer, como, aliás, vocês já estão fazendo. Conselhos diversos. Irmãos, pedimos que tenham consideração para com aqueles que se afadigam em dirigi-los no Senhor e admoestá-los. Vocês devem tratá-los com muito respeito e amor, por causa do trabalho que eles realizam. Vivam em paz entre vocês. Por favor, irmãos, corrijam os que não fazem nada, encorajem os tímidos, sustentem os fracos, sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre o bem uns dos outros e de todos. Estejam sempre alegres, rezem sem cessar, deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus a respeito de vocês em Jesus Cristo. Não extinga o espírito, não despreze as profecias, examinem tudo e fiquem com o que é bom. Fiquem longe de toda espécie do mal. Saudações finais. Que o próprio Deus da paz conceda a vocês a plena santidade. Que o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados de modo irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem chamou vocês é fiel e realizará tudo isso. Irmãos, rezem também por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Peço-lhes encarecidamente que esta carta seja lida a todos os irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Quando será o fim do mundo? Versículo 1. No que diz respeito ao tempo e às circunstâncias, não preciso escrever nada para vocês, irmãos. Paulo inicia o desenvolvimento do tempo escatológico, da vinda do Senhor. A comunidade tem consciência quanto a esta questão. Paulo fala, no que diz respeito ao tempo, cronos, o tempo cronológico, e circunstâncias. A palavra que ele usa é kairos, momento temporal oportuno. E cabe a ele determinar o tempo segundo, isto é, kairológico das circunstâncias, em que este tempo se manifestará. Haverá uma realidade fecunda, um kairos,
dentro do tempo cronológico. Essa realidade Kairos ferirá esse tempo cronológico para manifestar de modo que não se espera a realização, a chegada do reino de Deus. Versículo 2. Vocês já sabem que o dia do Senhor chegará como ladrão à noite. É de consciência da igreja de Tessalônica da chegada do Senhor. Paulo descreve como atividades noturnas, inesperadas. Primeiro, ladrão. Age nas trevas. As trevas é o reino do ladrão. Chega de repente para roubar. Assim como o ladrão vem de modo inesperado, assim acontecerá com a vinda do Cristo. O Senhor virá de repente. Versículo 3. Quando as pessoas disserem estamos em paz e segurança, então de repente a ruína cairá sobre elas, como dores de parto, para a mulher grávida, e não conseguirão escapar. Aos que vivem confiantemente em paz e segurança, virá o dia do Senhor com terror repentino. O exemplo da mulher grávida acrescenta o caráter repentino da vinda do Senhor, um caráter precário, inevitável. A estabilidade que as pessoas vivem, paz e segurança, vem contrastada com a ruína que cairá sobre elas, pois o inevitável de uma mulher a dar à luz, isto é, a criança vem certamente, assim também virá o dia do Senhor. As armas da vida, versículo 4. Mas vocês, irmãos, não vivem em trevas, de tal modo que esse dia possa surpreendê-los como um ladrão. Os cristãos de Tessalônica, que vivem da fé e confiança, não vivem nas trevas. A vivência da fé os prepara para enfrentar o dia do Senhor. O estado de vigilância, na vivência da fé e confiança, o dia não vai surpreender os cristãos como um ladrão que vem de repente sem esperar. Versículo 5. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. A diferença dos cristãos e dos cristãos de Tessalônica é que, em contraste com as trevas, eles são filhos da luz e do dia. Não vivem iludidos como alguns que procuram paz e segurança. Nem são ladrões, filhos das trevas. O cristão foi iluminado por Cristo Jesus, aderindo a Jesus pela fé e sendo batizados. O batismo era chamado de iluminação, e o cristão era chamado de iluminado naquela época. Versículo 6. Portanto, não fiquemos dormindo como os outros. Estejamos acordados e sóbrios. O cristão, para Paulo, é aquele que acredita na vida e luta por ela, sem aceitar nenhum compromisso com as estruturas que produzem a morte. O cristão, na vivência da fé, deve estar vigilante, como os vigias, na torre, para defender a cidade contra os ataques, mas também na torre de vigia esperando a aurora. O cristão é vigilante, não pode dormir. Na vivência da fé em Cristo, devemos estar acordados e sóbrios, não embriagados, despreocupados, sem autocontrole. Versículo 7. Pois os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, embriagam-se de noite. Os cristãos são gente do dia e da luz. Não podem se alienar da vida. Paulo faz uma associação entre a ideia de dormir durante a noite, símbolo do domínio do mal, e a vigilância, pois, diante a vigília, o vigia não se embriaga. Se pela fé eles estão de vigia pela vinda do Senhor, não podem perder a consciência da iminência da vinda do Senhor Jesus. Versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos com a couraça da fé e do amor e com o capacete da esperança da salvação. Fé, esperança e amor são as 3 virtudes teologais. O testemunho cristão é verdadeiro combate com as armas do amor, da fé e da esperança. A fé leva ao conhecimento da verdade. O amor produz novas relações entre os seres humanos e a esperança abre o futuro
para a liberdade e a vida. As armas do cristão são fé, esperança e caridade. Ver a passagem de Paulo da primeira carta aos Coríntios, o hino do amor, no capítulo 13. Assim, com a imagem da couraça e do capacete de uso do exército, guerreiro que se protege na guerra, na luta da vida, os cristãos estão envolvidos numa luta, no confronto final escatológico. Fé, esperança e amor são frutos vividos por aqueles que foram batizados. Versículo 9. Pois Deus não nos destinou à sua ira, e sim para a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Os cristãos são destinados, não predestinados, mas destinados para a salvação, e essa salvação é realizada através do Senhor Jesus Cristo. Este relacionamento especial entre os cristãos e o Senhor constitui o fundamento da salvação, para os que creem em Jesus Cristo. Essa salvação que foi aderida pela fé, vivenciada pelo amor entre os seres humanos e esperada pela esperança. Essa salvação que Jesus realizou na sua morte e ressurreição, e também na sua vinda gloriosa. Os cristãos não são destinados à ira divina, mas à salvação. Versículo 10. O qual morreu por nós, a fim de que, acordados ou dormindo, fiquemos unidos a ele. Cristo morreu por nós. Os cristãos têm consciência disso. Os outros que se embriagam, pela embriaguez, perdem a consciência da salvação. A finalidade de sua morte, a fim de que, acordados ou dormindo, isto é, acordados são os que estiverem vivos quando o Senhor chegar, ou dormindo, os que já estiverem mortos, todos, sem distinção, viverão sempre com ele, pois viver com Cristo não tem fim. Os que estiverem unidos pela fé e vigilância, a Jesus viverão. Versículo 11. Portanto, console-se mutuamente e ajudem-se uns aos outros a crescer, como aliás vocês já estão fazendo. Aqui está a exortação no imperativo no sentido pastoral. Paulo pede como pastor que os cristãos sejam suportes uns aos outros. Console-se mutuamente. Ajudem uns aos outros enquanto vivem. Se deve sempre preocupar em ajudar os outros a crescer, a incentivar o crescimento da fé. E Paulo constata, como aliás vocês já estão fazendo. Conselhos diversos. Capítulo 12. Irmãos, pedimos que tenham consideração para com aqueles que se afadigam em dirigi-los no Senhor e admoestá-los. Como aqueles que coordenam as comunidades que trabalham com o Senhor, o Senhor, Paulo aqui pede que a comunidade tessalônica tenha consideração e respeito para os que trabalham, se fadigam na obra do Senhor, para que sejam fiéis a Cristo, por meio de suas admoestações. Está ligado também aos presbíteros, aos diáconos, ao episcopo, ao bispo. O Senhor é a autoridade e a norma para o ministério. Aqui Paulo pede o respeito àqueles que têm o encargo de dirigir, ajudar os irmãos, que estão em dificuldades. Versículo 13. Vocês devem tratá-los com muito respeito e amor por causa do trabalho que eles realizam. Vive em paz entre vocês. A comunidade tessalônica deve tratar os que trabalham, governam e admoestam, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com respeito e amor. Tendo em vista que são eles que trabalham pela comunidade, realizam esse trabalho para sustentar viva a fé da igreja de Tessalônica. Paulo usa então o imperativo, vivam em paz entre vocês, na comunidade da vivência da fé, esperança e amor, e com os que governam. Versículo 14. Por favor, irmãos, corrijam os que não fazem nada. Encorajem os tímidos, sustentem os fracos, sejam pacientes com todos. Paulo exorta como pastor questões práticas para a comunidade viver coesa e em paz, isto é, unida na fé. Corrijam os que não fazem nada. O cristão deve incentivar as pessoas que não trabalham. Não se pode viver à toa e nem ser pesado para o outro por não trabalhar. Então, ele encoraja os tímidos, os pusilâmines,
os covardes. Os cristãos que levam uma vida no Senhor, né, entusiasmando na vivência da fé. Onde falta esta alegria e euforia da fé, dons espirituais, cheio de paz, alegria e esperança, é preciso, então, crescer para incentivar os medrosos na fé. Sustente os fracos, as pessoas que precisam de constância em meio às aflições e desafios. A paciência é um fruto do Espírito Santo. Versículo 15. Cuide que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre bem uns dos outros e de todos. O zelo para com o outro, não consentir na comunidade que não haja, né, a lei da retribuição. Né? A comunidade tem que ter essa lei da retribuição. Ninguém retribua o mal com o mal, mas o cristão deve estar atento sempre ao bem uns aos outros e de todos. Então, ao bem uns aos outros, aos cristãos, e de todos também aos não cristãos. Versículo 16. Estejam sempre alegres. A alegria é a marca da vida cristã. A alegria tem um fundamento na ressurreição de Jesus que venceu a morte. A alegria que fundamenta a vida do cristão. 17. Rezem sem cessar. Oração constante, sem nunca desistir. A oração incessante deve ser a forma do cristão viver. 18. Deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus a respeito de vocês em Jesus Cristo. Ação de graças em todas as circunstâncias, que possamos viver desde os mais difíceis momentos, né? Mesmo assim, manter a alegria. Esta é a vontade de Deus. Assim quer Deus em Jesus Cristo, centrado em Cristo, pois assim Deus o quer. Versículo 19. Não extinga o Espírito, não apague o Espírito Santo neles e na comunidade. A dimensão espiritual e os dons espirituais devem ser todos fomentados na comunidade. Versículo 20. Não desprezem as profecias. Não se trata aqui das profecias do Antigo Testamento, mas no ministério da profecia que existia na Igreja Antiga, que era o ministério do Espírito, era um ministério carismático, e cuja função era exortar as comunidades. Ver 1 Coríntios 12, 27 e 28. Versículo 21. Examinem tudo e fiquem com o que é bom. Todas as coisas devem ser examinadas. Fazer um discernimento, né, eficaz, né, e também ser capaz de ficar com aquilo que é bom. Os cristãos possuem o dom do discernimento. O Espírito Santo dá ao que crê um senso espiritual. Não só no ministério doutrinário apostólico que mantém a sã doutrina da fé da Igreja, mas o senso espiritual dos fiéis, que sabem decidir o bem do mal, discernir a verdade do erro. Versículo 22. Fiquem longe de toda espécie do mal. Afastem-se do mal. É uma exortação fundamental, pois o cristão não se alia ao mal, nem consente com o mal, mas procura vencer o mal com o bem. Saudações finais. Versículo 23. Que o próprio Deus da paz conceda a vocês plena santidade. Que o espírito, alma, corpo de vocês sejam conservados de modo irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, no versículo 23, que o próprio Deus da paz. Todas as bênçãos procedem de Deus, inclusive a santificação última. Então, conceda a vocês plena santidade. Santificação última, que ele deseja, então, aos da comunidade de Tessalônica. Sejam guardados de modo irrepreensível. Tendo em vista a salvação última, Deus, que com a sua graça sustenta a pessoa de fé em sua integridade. Que o vosso ser inteiro, outra tradução, né? Que o espírito, alma e corpo de vocês, o ser humano todo, né, como uma unidade, né? Estamos repetindo. Que o espírito, alma e corpo de vocês, o ser humano todo, como
a Trindade. Como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o ser humano é corpo, alma e espírito. A Trindade é inseparável na sua unidade, o ser humano é inseparável na sua unidade. Né? Não concordo com alguns comentaristas que veem aqui como uma influência grega, espírito, alma e corpo. Esses conceitos estão na filosofia grega, mas no judaísmo rabínico, o ser humano é ser vivo pensante. Assim, ser se refere a corpo, a realidade corpórea das criaturas. Deus não tem corpo. Né? O corpo é uma realidade contingente, não é uma categoria de Deus. Deus é espírito, e espírito não tem corpo, é incorpóreo. Né? Então, diante disso, os seres vivos são constituídos em sua natureza biopsíquica. Isso se refere a todo ser humano e aos seres vivos, não somente aos homens. E é o ser inteligente espiritual que cada ser humano participa da realidade divina. Então, é aqui, na dimensão espiritual, que nós somos imagem e semelhança de Deus, não na dimensão corpóreo-psíquica. O divino é um elemento não material, é um elemento espiritual. O ser todo, guardado para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, de forma irrepreensível, imaculada, e sejam conservados pela graça divina. Versículo 24. Quem chamou vocês é fiel e realizará tudo. O Pai Eterno nos chamou e Ele é fiel em sua promessa. A graça é dele e é Ele que irá realizar tudo. Não é obra humana, é obra divina. Versículo 25. Irmãos, rezem também por nós. Paulo pede a intercessão da comunidade de Tessalônica, para que rezem por ele, que tem a missão de anunciador do Evangelho. Versículo 26. Saúdem a todos os irmãos com um beijo santo. Paulo dá a saudação final a toda a igreja de Tessalônica com o ósculo da paz, o beijo da paz, o beijo santo. Versículo 27. Peço-lhes encarecidamente que essa carta seja lida a todos os irmãos. É uma súplica de Paulo, para que todos tenham acesso a esta carta por meio de uma leitura litúrgica, nas celebrações, e que todos possam conhecer a mensagem pastoral de Paulo. Versículo 28. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. A graça que Cristo nos deu por meio da sua morte e ressurreição, nos justificando junto a Deus Pai, estejam com os de Tessalônica. Com essa carta, este capítulo, nós terminamos a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Como eu disse no início, nós vamos iniciar no nosso próximo encontro a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.